Oi, oi, sexto ano, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula de ciências? Hoje, então, a gente começa o nosso módulo 7, que começa lá na página 338 e ele fala sobre a separação das misturas. Lembrando, o que era uma mistura mesmo? Era uma matéria formada por duas ou mais substâncias, tá? Então, quando a gente fala de mistura, a gente está falando de duas ou mais substâncias associadas, certo? O que a gente tem nesse módulo? A gente mostra, né, a gente vai ver alguns processos que nós podemos fazer para separar os componentes de uma mistura. Então, se eu tenho, por exemplo, água e areia, eu vou ver um processo que eu consiga, por exemplo, separar essa areia da água, tá? Então, eu tenho a areia que é um componente e a água é um componente. Então, nos processos de separação de misturas, eu tento separar esses componentes. E nós temos vários processos que conseguem fazer essa separação, tá? Então, vamos começar. Por que é tão importante separar essas misturas? A gente usa em vários métodos, tá? Tanto nas indústrias, na construção civil, nos laboratórios de pesquisa, a gente também usa na agricultura, então a importância são várias, tá? É muito importante. No garimpo, então, para separar aí as pedras preciosas, a gente faz essa separação de misturas e existem vários métodos. O que a gente vai ver agora são esses métodos, os tipos de métodos que existem, tá? Então, primeira coisa, a gente vai falar sobre a separação de misturas heterogêneas, sendo que é tudo sólido, tá? Então, substâncias que apresentam misturas que apresentam mais de uma fase e que todos os componentes são sólidos, tá? Primeiro método, a gente chama de catação. Catação, tenho certeza que você já fez isso uma vez na vida. O que é catação? Vamos pegar aí o nosso lixo doméstico, nosso lixo produzido no dia a dia. A catação é eu separar manualmente. Isso aqui é uma substância de plástico, essa é uma substância de vidro. A catação é catar, pegar manualmente o que te interessa e fazer a separação, tá? Então, nos processos de reciclagem, a catação ela é feita o tempo todo, tá? Então, eles separam de acordo com o interesse, se é alumínio, se é vidro, se é plástico, se é papel. Então, a catação é um processo onde eu vou fazer manualmente, tirar aquilo que eu quero, que eu preciso, o meu interesse, certo? O outro método é a tamização. Tamização. O que é a tamização? É a mesma coisa que a gente fala que peneiração. É o mesmo método, tá? Então, a tamização, ela é um método mecânico, onde eu uso geralmente uma peneira, tá? Eu acho que todo mundo já viu, a peneira é como se fosse uma rede, né? Você tem uma trama lá e você consegue fazer a separação dos materiais. Porque como você consegue fazer a separação dos materiais nessa peneira? É de acordo com os tamanhos da partícula. Então, eu coloco lá na peneira os meus sólidos, né, a minha mistura. O que for maior fica retido na peneira, o que for menor, ele sai, tá? Então, esse processo a gente chama de tamização. Geralmente, a gente usa uma peneira. E aí, essa peneira é feita de uma rede, de uma tela, de uma trama. E aí, o que sai são as partículas menores, são os sólidos menores. E o que fica são as partículas maiores, o que fica retido lá na tela, na rede, enfim, o tipo de peneira que a gente for usar. Esse método é muito usado na construção civil, na hora que eles vão preparar lá cimento, argamassa, muitas vezes eles usam esse processo para retirada dos sólidos maiores, tá? Então, esse é o método chamado tamização ou peneiração. É tudo a mesma coisa. Vamos para o próximo. O próximo a gente chama de atração magnética. O que consiste esse método? É um ímã, geralmente ele é colocado aí numa máquina agrícola, numa máquina de construção civil, pode ser um trator, ele é colocado numa máquina grande. Ele tem um ímã acoplado e esse ímã sai atraindo tudo que é metal, tá? Então, ele atrai ferro, atrai alumínio, atrai cobalto, níquel. Esses metais
esse ímã atrai. Então, é um super ímã que está lá acoplado numa estrutura e ele sai pegando esse níquel, esse ferro, esse cobalto. Isso é muito usado em ferro velho, tá? Para retirar partículas de... partículas não, equipamentos de carro, tá? Peças de automóveis, eles fazem muito esse método. Então, é um super ímã que ele faz a atração magnética, ou seja, tudo que for metal, ferro, níquel, cobalto, esse super ímã pega e aí as pessoas dão o destino que elas desejam para esses materiais, certo? Outro método para separar misturas compostas por sólidos é a dissolução fracionada, tá? O que consiste a dissolução? Eu tenho dois sólidos, e aí eu vou dar exemplo que a apostila traz, que é o açúcar e a areia, tá? Então, imaginem um pote com açúcar e areia. Aí você vai falar, tá, como que eu vou separar o açúcar e a areia, que são grãos tão, né, são partículas tão pequenas? O que eu faço? Eu uso aí o poder de solubilidade. Então, como que eu vou separar esse sólido? Como o açúcar ele é solúvel em água, então eu acrescento nesse pote água, o açúcar vai diluir na água, vai ficar na água, e aí eu vou ter a areia depositada no fundo, tá? Então eu consigo aí separar, tirando esse líquido de água com açúcar, essa solução, eu tiro e fico apenas com a areia. Aí lá na apostila vocês têm aí um esqueminha. Então olha só, essa é a dissolução fracionada. Eu coloco aqui açúcar e areia, eu uso o poder de uma das substâncias que é a solubilidade em água, então eu acrescento a água dilui esse açúcar no caso, e aí a areia fica depositada no fundo. Depois o que eu faço? Eu tiro essa água que ficou em suspensão, né, porque ela é menos densa, então eu tiro essa água e a areia que é mais densa, fica lá no fundo, eu consigo fazer a separação desses sólidos, tá? No caso, eu consigo ter, então, a areia disponível para tirar, para descartar, certo? Então, essa é a dissolução fracionada. Portanto, para eu fazer a separação de misturas heterogêneas compostas apenas por partículas sólidas, eu tenho 4 métodos. Quais são eles? Catação, a tamização, também chamada de peneiração, aí nós temos a atração magnética, que é o uso do ímã, e essa última que nós vimos, a dissolução fracionada. Tranquilo? Agora nós vamos ver o que? Mistura de substâncias heterogêneas, porém agora com sólido e líquido, tá? Então, um componente é sólido e o outro componente está no estado líquido. Primeiro método que a gente vai ver, a gente tem 2 métodos principais que são mais usados, a decantação e a filtração. Filtração que todo mundo conhece, tá? O que é a decantação? A decantação, ela leva, o método dela leva em consideração a densidade das substâncias, tá? Então, levando em consideração que uma é mais densa, a outra é menos densa, e aí o que você faz? Você deixa essa mistura em repouso, descansando lá por um tempo, o que você vai ver? O que for mais denso fica embaixo e o que for menos denso ele fica suspenso, e aí você consegue fazer aí a retirada do que você precisa. Aqui tá o esquema, tá? Então, esse é a mandioca, é o polvilho. Então, eles colocam lá uma vasilha, onde aqui no fundo eu tenho o polvilho e aqui a parte que compõe a mandioca, tá? Então, a decantação nada mais é que deixar essa substância em descanso, repousando, e depois de um tempo você vai ter aí o que for mais denso fica ao fundo, o que for menos denso fica suspenso, e aí eu consigo fazer a retirada dele, tá? Outro processo, pessoal, a famosa filtração, que também acho que todo mundo já fez algum tipo de filtração um dia na vida, tá? Muitas pessoas todos os dias fazem, então as pessoas que fazem, por exemplo, café, todo dia faz uma filtração, um processo de filtração. O que eu tenho? Café é sólido, a água que eu vou acrescentar é um líquido.
Eu uso um filtro, esse filtro pode ser de diversos materiais, né? O que a gente usa para o café geralmente ou é papel ou é um de tecido. E aí o que eu faço? Eu coloco lá o meu filtro, no filtro ficam retidas partículas sólidas e o que passa pelo filtro é o líquido, é a substância líquida. Então eu tenho o processo que a gente chama de filtração. Tá? E esse filtro, gente, esse processo de filtração, ele é usado em várias coisas do nosso cotidiano, tá? Então, se a gente pensar numa piscina, a piscina tem um filtro para filtrar aí as partículas que são maiores, para não deixar lá na água. Eu tenho filtro no aspirador de pó, né? Então, ele filtra aí a poeira para que o ar continue circulando e o aspirador funcionando. Eu tenho filtro de água, tá? Esse filtro de água pode ser de vários tipos. Então, aquele de barro, eu tenho uma vela, né? Que a gente chama, que é fica no centro do filtro de barro. E essa vela é o filtro. Ela vai absorvendo as partículas, as maiores partículas, as partículas sólidas que estão diluídas lá na água, e ela vai retendo. Então, eu tenho a água que sai lá pela torneirinha do filtro e no filtro ficam retidas as impurezas. Por isso que a gente tem que trocar esse filtro com uma certa frequência, porque ele vai ficando velho, ele vai perdendo a capacidade dele, tá? Então, é mais uma amostra como a filtragem está presente. Então, o filtro, ele pode ser, como eu falei para vocês, feito de vários materiais e ele tem várias tramas, né? Tem filtro que é bem pouco poroso, tem outros que já são mais, tudo depende do que, para que você quer, tá? Então, o filtro do aspirador vai ser de um jeito, o filtro do café vai ser de outro, o filtro da piscina de outro. Então, o material, o diâmetro da passagem, tudo depende para o que você quer, qual é o seu objetivo, certo? E aí a gente também tem, por último, então, de separação de sólido, de misturas sólidas e líquidas, são esses dois processos principais, a decantação e a filtração ou filtragem, tanto faz. E aí nós temos também a separação de substâncias líquidas, de dois líquidos ou mais envolvidos. Então, agora a gente vai ver um processo em que existe uma mistura, mas tudo que está misturado é líquido, tá? Exemplo, por exemplo, a água e o óleo. A gente sabe que a água e o óleo, com as características deles, eles não se misturam. Eles são o que a gente chama de immiscíveis, não tem uma mistura. E aí, a gente pode fazer, os dois são líquidos, né? A gente pode fazer um processo de separação desse óleo e dessa gordura chamado decantação de funil de bromo. Tá? Decantação de funil de bromo. Então, esse funil de bromo, ele é muito utilizado em laboratórios. A gente tem, né, nos laboratórios, porque a gente faz vários processos. E aí, vocês têm um esqueminha aqui. Então, o que acontece? Você tem lá a mistura entre líquidos, você coloca nesse funil de bromo, ou também chamado de funil de decantação, e aí você deixa um tempo lá em repouso. Quando está em repouso, por diferença também de densidade, o que é mais denso fica no fundo, o que é menos denso, ele suspende. E aí, você deixa esse tempo em repouso e depois você vê que existe aí a separação, né, as fases diferentes. Aí, com cuidado, você vai abrindo uma torneirinha que tem aqui nesse funil, tá? Então, esse funil é fechado. Aí, você abre essa torneirinha e vai retirando. No caso aqui, a água. Você vai retirando a água. Quando chegar no óleo, você imediatamente fecha para que você tenha aí a separação eficiente do que você precisa, tá? Então, esse método é muito utilizado quando a gente fala de misturas que envolvem apenas líquidos, tá? Então, só substâncias líquidas. E aí, você tem esse filtro e com uma torneirinha que você controla a passagem do líquido que você quer, certo? Então, isso são as separações das misturas heterogêneas. Na próxima aula, a gente vai ver a separação das misturas homogêneas, tá? Ou seja, aquela mistura que é homogênea, que apresenta uma única fase, você não vê diferenciação. Todas essas que eu falei para vocês, elas são heterogêneas, elas não são uma coisa uniforme. Eu vejo lá
2 fases, 3 fases, 4 fases. Então, são substâncias que eu consigo ir visualizando pela existência de diferentes fases, tá? Na aula que veio, a gente vê a separação de misturas homogêneas. Então, hoje a gente viu a separação de misturas heterogêneas, sendo sólido com sólido, sólido com líquido e líquido com líquido, tá? Dependendo do que eu tenho, eu faço um método. Então, a gente tem que ver a viabilidade e com o que você está trabalhando para poder escolher o melhor método de separação, certo? Pessoal, não terminamos então o módulo, porque na aula que vem a gente vai ver a mistura homogênea, porém, já tem umas atividades que vocês podem fazer para que não fique muito para a próxima aula. Então, anotem aí, página 343, tá? 343, que é a atividade 1. Página 344, que é a continuação dessa atividade. 345. 345 é só uma cruzadinha, tá? Lá em cima da página é uma cruzadinha. Aí eu vou pedir também para que vocês façam a página. Vamos lá. A página 353, o em casa, tá? Só a questão 1. O teste vocês ainda não conseguem fazer. Então, na 353, o em casa 1. 354, toda ela. E 355. Essas atividades vocês já têm condições para realizar, tá? Na outra aula, a gente termina esse módulo 7, provavelmente já começa o módulo 8, porque a separação de misturas homogêneas é bem pouquinho, tá? A gente tem apenas 3 processos, né, que nós vamos estudar. Então, ele é bem rápido, provavelmente daí a gente já começa o módulo 8 e se bobear a gente já termina, que o módulo 8 também é bem simplesinho pra gente falar, tá? Tem bem pouco conteúdo. Tudo bem? Deu para entender, gente? Anotem aí, façam um resuminho no caderno de todos esses processos, o que são eles, o que eles usam e qual que é a principal diferença de um para outro, tá? Façam aí as questões do plural, as 6 questões. Quando vocês terminarem essas atividades que eu mandei as páginas, mandem fotos. Tem alunos que não estão mandando foto. E aí, qual que é a consequência disso? Vocês não ganham nota. Aliás, vocês perdem nota. Tá? Então, mandem as fotos, porque eu estou fazendo controle. Quem não mandou, eu coloco lá que não realizou, tá bom? Dúvidas? Clesep e nas nossas aulas online que seguem aí, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e até semana que vem na nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!